E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia, dessa vez com nossa convidada Maria Alice Camargo, psicóloga e psicoterapeuta junguiana com formação em antroposofia e astrologia, estudosa de mitologia, artes plásticas e música e formada em Direito na USP, também em terapia artística e social. Bem-vinda, Maria Alice. Muito obrigada, Um currículo Marco. bastante extenso. É meio eclético, E misturado, eclético, Meio confuso, exatamente. sim. Me conta, Maria Alice, um pouco mais de você, de tua carreira e dessa mistura de profissões e conhecimentos que você tem. Isso tudo começou lá na infância, que eu tinha um avô muito místico. Ele era da Sociedade Teosófica e me deu uma coleção de mitologia quando eu tinha 7 anos. Que lindo! Então, eu me apaixonei por mitologia e queria ir mais fundo, né? Em busca de conhecimentos, significados, enfim. E, como boa pisciana que sou, queria muito entender um pouco mais da questão da astrologia. E aí eu não me identificava totalmente, porque eu tenho lados que não são muito piscianos. E aí um dia fizeram meu mapa. Eu tenho astrólogos outros na família. E fizeram meu mapa e eu descobri que eu tinha ascendente Gêmeos e Lua em Áries. Ei, aí eu falei, é gente, por isso, é por funciona. isso. É. Isso funciona. Então, eu comecei a estudar com 16... Você é peixe, o Peixes, ascendente Gêmeos. Lua em Áries. Ó, a gente compartilha dois signos. Eu sou ariano, meu sol. Meu ascendente é Gêmeos e minha lua é Câncer. Então, Nada amoroso de mim. então, Um câncer carinhoso. nós somos dos mesmos elementos. Exato. Nossa tríade principal é o mesmo elemento, porque o Câncer e o Peixe são os dois de água, então, e os outros dois de coisa. Então, aí eu comecei a estudar, acho que com 16, 17 anos, já comecei a estudar astrologia, e aí eu comecei a atender muito cedo. E nisso vinham pessoas que você sabia que estavam precisando de um tratamento, que não estavam em busca e que iam sair dali, porque eu não ia virar guru, nunca quis virar guru de ninguém. Então a pessoa vai em busca, precisando ajuda. E ia procurar o tarólogo ou o jogador, sei lá, né? Respostas. E você via que aquela pessoa estava precisando de realmente aprofundar um pouco em si mesma e fazer transformações mais profundas. Nisso eu fui buscar a antroposofia. Eu já conhecia um pouco do trabalho do Steiner, que desde os 12 anos eu estudava música com professores ligados à linha da antroposofia. E nessa época, meus pais se separaram quando eu tinha 12 para 13 anos. E eu tinha um professor especificamente, José Máximo Ribeiro Sanches, foi meu professor de clarineta. Ele me indicou muitas leituras do Steiner e que foram muito importantes para mim naquela época. Que lindo essa tendência ao conhecimento, né? Tudo te direcionava a ampliar teus conhecimentos e ir na procura de respostas. Eu tenho Sol de casa 9, que é uma casa que é a busca do conhecimento. Nossa, né? Que lindo. Tem a ver que é Sagitário no zodíaco padrão. Então, normalmente, quem tem uma tendência forte de casa 9 tem essa busca, né? O ascendente Gêmeos também ajuda. Né? O eixo do conhecimento, é muito interessante isso. A Via Láctea, que é o ponto claro para nós no nosso céu, né? A Via Láctea corta o zodíaco no eixo Gêmeos-Sagitário. E o centro dela coincide ali perto de Sagitário. Então, é o ponto mais claro do nosso zodíaco, né? Então, a busca da luz, a busca do conhecimento está ali simbolizada, né? Acho muito legal isso. Então, voltando um pouco, eu fui buscar na antroposofia algumas respostas, porque eu não me sentia essas pessoas que eu via que precisavam de ajuda realmente. Totalmente preparada para poder ajudar. Como astróloga, eu não me sentia apta a interferir, né? Eu não achava... É uma responsabilidade grande, sim. né? Está tratando com vidas. Aí eu fiz uma formação em terapia artística
4 anos de estudo, etc., na linha da antroposofia. Depois eu fiz um curso de pedagogia curativa, que é a formação para professor Waldorf, mas para trabalhar com pessoas que tenham portadoras de alguma necessidade especial, enfim, deficiência. E depois dessas 2 formações, meu padrasto, que é criminalista, virou para mim e falou: olha, você está atendendo, se você atender uma pessoa que passe por algum processo difícil, você não está apta, legalmente falando, você não está apta a trabalhar com as pessoas, porque esses 2 cursos não são reconhecidos pelo MEC. E aí eu fui fazer psicologia. Nada me vai deter, nada vai parar. Aí, por mim, eu só estudava, eu passava a vida inteira estudando. Então, foi um prazer fazer a faculdade de psicologia, porque eu tinha feito direito lá nos idos. Mas que lindo, porque ou como você enfrenta a vida e os desafios. A pessoa poderia também ficar desanimada, que venha e te falem, ó, você precisa parar de fazer acá porque precisa de algo legal que te suporte. Não, você foi lá e tá, mais conhecimento, vamos lá. Adorei fazer a faculdade mais velha, me formei com louvor, que a gente estuda mesmo, né? Eu entrei na faculdade de psicologia com 45 anos. Nossa! Então, foi um grande prazer fazer a faculdade. E mais maravilhoso ainda quando a gente chega na psicologia analítica, que é Jung, né? Só chegou no 4º ano, mas ficamos lá estudando Skinner e outras coisas que Voltou não a se tinham apaixonar. nada a ver comigo. Voltou a se apaixonar. Fazer aula de anatomia, estudar estatística, que eu odiava, enfim. Mas chegamos em Jung e foi um grande prazer e maravilhoso estudo, muito até hoje. Então, foi meio esse caminho, por isso que a astrologia faz parte e vai fazer parte para o resto dos meus dias. Eu acho que é uma grande ferramenta, né? Por isso que eu fiquei muito interessado em fazer nosso podcast, para a gente conhecer um pouco a profundidade, tirar dúvidas, e também há muitos conhecimentos errados sobre a astrologia. Então, acho que esse espaço vai ser bastante interessante para nós poder conhecer um pouco mais e ter novas verdades sobre a astrologia. Bom, não sei se eu sou tão sábia assim. Vamos lá. Como você definiria a astrologia e quais são as origens dela? Então, a astrologia começou há mais de 3.000 anos, lá antes de Cristo, na Suméria, Babilônia. Os caldeus, né, eram considerados grandes astrólogos, astrônomos, porque é tudo muito junto, né? O começo do estudo dos astros era tudo junto, não existia separação entre astronomia e astrologia. E eu defino a astrologia como uma arte de considerar. Se a gente pensar na palavra considerar, é você estar junto com as siderações, o movimento dos astros, né? Então, você ser capaz de entender que existem ritmos, existem ciclos. Eu acho que se todo mundo estudasse um pouco de astrologia, a vida era muito melhor. Primeiro porque uma das coisas que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar astrologia é poder respeitar muito o outro, porque você vê que ninguém é igual, né? Cada um tem um exemplo de individualidade, né? Sim, eu acho que você respeita muito mais a diversidade. Eu acho que nós estamos num momento que tudo está muito radicalizado. Eu acho que a gente nunca passou por um momento histórico tão pesado em termos de preconceito e ódio, enfim. Eu acho muito complicado. As pessoas têm que se abrir mais e entender que cada um é um e deve ser respeitado em sua peculiaridade. E a astrologia é um grande instrumento para isso. Eu acho que estamos vivendo uma sociedade pós-pandemia
que como ficamos tão isolados, tão fechados em nós mesmos, já ficamos inclusive apáticos, né? Sabe, uma pouca empatia e de querer ver para o outro. E algo que temos que retomar, né? Sim. Bom, eu acho que a astrologia realmente... Tem gente que quer definir como uma ciência, eu acho que é um equívoco de muitos astrólogos, eu acho que realmente é uma arte. É uma arte de entender como tudo pode ser visto sincronicamente. Né? Não é dizer que tem um raiozinho lá do planeta que interfere aqui. Não é isso. É que na minha configuração, eu sou representante daquele momento. Eu posso ler no céu o momento que os meus átomos respondem, né? Toda a minha configuração interna ressoa aquele momento em que eu respirei pela primeira vez, né? Que inspirador como você consiga definir e transmitir esse conhecimento da astrologia. Perdão. Astrologia. Justamente, a seguinte pergunta que eu queria te fazer. Você falou que anteriormente não tinha uma divisão sobre a astrologia e astronomia. Me fala qual é a diferença e em que momento houve essa separação. Eu acho que... Eu não vejo com clareza na história, mas tem gente que relaciona a descoberta do telescópio, que aí teria começado a divisão entre a astrologia e a astronomia, né? Se bem que muitos astrônomos foram astrólogos reconhecidamente cientistas, né? Mas eu acho assim, a astrologia é o conhecimento, a sabedoria dos astros e como eles têm uma atuação na vida em geral, nas marés, né, no movimento dos ciclos da natureza e em nós. Agora, a astronomia diz respeito a leis, regras, normas que regem o movimento dos corpos celestes. E é uma ciência, coisa que eu acho que a astrologia não é. Eu acho que a astrologia é uma arte, né? Então, eu faria assim a distinção entre os dois campos de conhecimento. Quando você fez a imersão na antroposofia, qual é a relação há uma relação direta com a astrologia? A antroposofia, ela foi fundada pelo Steiner, né, Rudolf Steiner, que chamava de ciência espiritual antroposófica, quer dizer, é o conhecimento do ser humano como um ser cósmico. Então, tudo na antroposofia você pode relacionar aos ciclos, né, aos ritmos cósmicos. Então, você tem os setênios, por exemplo. Na pedagogia Waldorf, isso é muito importante. Tivemos um podcast justamente que a gente falou sobre os setênios da vida. Sei. Ah, que legal. Te convido a assistir, mas foi bastante interessante. O biográfico, né, que é uma das terapias antroposóficas, que você faz o estudo da biografia em cima desses ciclos que regem a vida. Enfim, tudo na antroposofia você pode remeter a um estudo astrológico, desde o conhecimento do que é a formação embriológica do ser humano. É lindo esse estudo dentro da antroposofia. É uma coisa que você fala, meu Deus, que reverência a gente tem que ter à vida, porque a vida é sábia num grau que a gente, no cotidiano, a gente não se dá conta, a gente não se maravilha com o que é a beleza de cada movimento da natureza, de tudo. E a antroposofia é essa possibilidade de você trazer no cotidiano essa abertura de olhar, que tudo é muito lindo e importante, né? E acho muito interessante porque a gente está em uma sociedade, em um mundo que acontecem as coisas tão rápidas que a gente está só querendo consumir coisas tão material,
que acho que é muito importante ampliar nossa visão. Então, pela antroposofia, você teria duas vertentes de polaridade, né? Que seria o excesso do materialismo, que a gente chama de forças arimânicas, né? Que é o polo frio, vamos dizer assim, o que te endurece. E você tem o outro polo, que seria o polo luciférico, que é o que vai para o quente, para o que é sulfúrico, né? Na alquimia, você pode fazer essa relação entre o sal, né, que endurece, e a sílica, de repente, e o lado sulfúrico, que solta, dissolve, que seria o polo luciférico. Então você teria que... Tem uma estátua, inclusive, que o Steiner esculpiu, que é o representante da humanidade, que seria o Cristo. É muito grande, muito lindo, fica lá em Dornach, né, que é o centro da antroposofia mundial. Bernardo conhece, é muito lindo lá. Não, eu tô ficando assim porque ele já me falou do Ahriman, que foi que capturou a Lúcifer quando ele caiu aqui na Terra. Você tem os dois polos, né, que seria o que solta demais e o que endurece demais. Seria o velho e o super novo, vamos dizer, que você tem que redimir. Não é que você tem, é que como o dragão. Né? Você não pode matar o dragão, você tem que... a figura de São Miguel Arcanjo, por exemplo, né? Ou de São Jorge, ele contém o dragão, né? Ele domina o dragão. Então, o dragão seria a nossa porção material, né, o corpo físico, que a gente tem que educar aos poucos e permear de consciência solar, que seria a força micaélica, né, a força crística, que seria a possibilidade de você equilibrar e unir, redimindo dois polos opostos. Na Cabala, por exemplo, você tem os dois pilares da árvore da vida, Boaz e Jaquim. Você teria o lado Hesed e o lado Gevurah, né? O pilar da misericórdia e o pilar do rigor. Então, em diferentes contextos, você vai achar referência a essa necessidade de você redimir no 3 as polaridades, né? Então, eu acho que a gente está num momento... Isso foi descrito em livros muito importantes da antroposofia. Esse eu não trouxe aqui como referência. Tem um cara que chama Bernard Livhood. Ele escreveu sobre o homem no limiar, rumo ao século XXI, outro título. Ele descreve exatamente a passagem do século XX para o século XXI, como seria um momento em que a humanidade estaria exposta a essas forças extremamente ligadas a um materialismo, a um consumismo extremo, que faz com que o homem perca a conexão com o que é a verdadeira alma humana, né? Tem a Pedra Fundamental, é uma das grandes meditações, vamos dizer assim. É um texto lindo, que é base na antroposofia, e começa a alma humana, né? E aí faz apelos a essa alma humana para que ela recupere, vamos dizer, trace o caminho de volta. Essa conexão direta. Conexão com o que é divino, com o que é linda. A Pedra Fundamental é um texto que vale a pena conhecer da antroposofia. Tem livros sobre isso. Vale a pena. A antroposofia é maravilhosa, mas dá para ver. É brilhinho nos olhos. Tanto pela antroposofia, como pelo Jung, como pela astrologia, né? Muitas pessoas pensam só no signo solar e sabemos que existe muito mais. Então, me explica um pouco sobre o mapa astral. Então, o mapa astral, a gente pode imaginar ele como a sua carteira de identidade cósmica. É uma foto, vamos dizer, do sistema solar, do lugar onde você nasceu e respirou a primeira vez. Então, a gente tem as casas terrestres, que... Isso tem a ver com o local que você nasceu, né? Então, latitude e longitude são consideradas, e você vai ter a projeção do que é a eclíptica, o céu de agora, né? Quer dizer, do momento, do evento, vamos dizer, ou do nascimento,
o que quer que seja, né? Você pode fazer um mapa astral de uma empresa, por exemplo, né? Você define o nascimento ou de um casamento, por exemplo. Né? Vou ver qual é. Não precisa ser uma pessoa, mas qualquer evento importante você pode traçar o mapa para o lugar e para a hora. Então, a partir disso, você tem o que é o ascendente. O ascendente é o que estava no leste na hora que você registrou aquilo, vamos dizer, um nascimento. Então, que signo estava no leste a hora que a pessoa nasceu? Então, aquilo ali é o grau do ascendente. Aquilo vai determinar o quê? É a casa 1, que é o seu modo de agir no mundo. Com as pessoas. Principalmente seu corpo físico tem a ver com o signo que está no ascendente. Quer dizer, eu tenho mais cara de Gêmeos do que de Peixes, que é o meu Sol. Eu acho que é Gêmeos também. O Sol eu acho que é o arquétipo da centralidade. Então, se você se conserva saudável na sua busca, no seu aprendizado, você vai caminhar em direção ao centro, né? Então, o próprio simbolinho do Sol, né? Se eu pudesse desenhar aqui, alguém me arruma mas não é digital. Um lápis aí? Peraí. Que eu vou te mostrar uma coisa que é muito interessante. Por favor. Obrigada. Então, assim, a gente tem 3 grafias importantes para definir, né, os planetas. Então, você tem o centro, aqui, o ponto, que diz respeito à essência. Esse ponto, que é a essência, ele se expande. Então, ele tem o círculo. Isso daqui é o símbolo do Sol. Então, o Sol é o arquétipo de centralidade. Se você se mantém saudável, você vai caminhar para o seu centro. Não só para o seu Sol, mas para o centro do seu mapa. Tá? Outro símbolo que a gente usa é o semicírculo. A Lua. Então, o semicírculo, a Lua é o arquétipo do que é recipiente, do que é acolhimento, do que é abertura para conter, né? Então, a Lua seria duplamente... Opa, estou tremendo um pouco. Está aqui, a Lua. Aí você tem a cruz. A cruz é norte, sul, leste, oeste, a manifestação no quaternário, a manifestação no real. Então, os planetas todos, eles vão ser... A grafia dos planetas tem a ver com esses 3 símbolos só. Então, você pode entender os planetas, por exemplo, os 2 únicos que têm os 3 símbolos. Mercúrio, que tem semicírculo, círculo e cruz. Isso é um Mercúrio, né? Ou Plutão, que você tem Plutão. Então, você pode entender os planetas a partir desses 3 símbolos. O que, de repente, contém, o que tem essência, como a essência chega, como a essência se expressa, como vai para o mundo, como materializa. Então, por exemplo, Saturno, né? Opa, estou falando fora do microfone. Deu problema? Então, Saturno. Você tem a cruz e o semicírculo voltado para dentro. Então, eu digo assim, tem 2 Saturnos possíveis, né? O Saturno que olha para fora e está sempre de mau humor. Ó vida, ó azar. Eu sabia que não ia dar certo. Não sei, acho que não é da sua geração. A gente tinha um desenho animado que era o Lip, the Lion e o Hard Haha. O Hard Haha era uma hiena, sempre super deprimida. E assim, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. E essa coisa aqui, Saturno olhando para fora. Está sempre achando que tem um peso nas costas. A cruz pesa nas costas. Ou um Saturno que olha para o destino... Peraí, deixa eu fazer os olhinhos aqui. E abraça o destino
eu abraço o meu peso, quando eu abraço a minha cruz, ela deixa de ter peso nas costas. Ela passa a ser eixo. Ela passa a ser minha coluna vertebral. E Saturno rege ossos, né? Então, assim, tudo na astrologia te leva a um conhecimento melhor do mundo, de si mesmo. Então, eu acho que a pessoa conhecer o próprio mapa é caminho. É conhecer a si mesmo. Né? É autoconhecimento, né? Então, eu acho que é sempre muito bom, eu acho. Quando a gente fala do mapa astral, quais são os pontos mais importantes que deveríamos saber para nos conhecer melhor? Basicamente, Sol, Lua e Ascendente são importantíssimos, né? Lógico que saber se eu tenho mais elemento terra ou menos elemento terra, ou mais elemento água, ou enfim, é legal saber tudo. Mas, mientras mais a gente sabe, melhor. Agora, por exemplo, tem gente que gosta de consultar, vamos ver o horóscopo, sei lá, como estão os atos dessa semana. Então, é legal você saber onde está a sua lua, porque o seu lado emocional, a sua alma tem a ver com a sua lua. Então, você saber como está aquele signo, onde está a sua lua nesse momento. O ascendente é o seu modo de agir no mundo. Então, ele diz muito de você. Claro. Fora o sol, que é a questão essencial. Eu acho que a gente se mantém saudável, a gente sempre caminha para o sol. Então, tem astrólogos que consideram assim, depois do retorno de Saturno, que é aos 28, 29 anos, a pessoa vai ser mais o ascendente. Eu acho um equívoco Eu isso. ouvi bastante. Eu acho um equívoco. Eu acho que, assim, isso faz parte de uma astrologia de pessoas muito tímidas. Ou, sei lá, pessoas que não conseguiam se colocar. E aí passam sei lá, se sentir um pouco mais livres. Eu acho que quando a pessoa tem espaço e liberdade, você vê o mapa inteiro da pessoa, ela pequenininha, né? Na infância, você vê plenamente a manifestação do mapa. Eu acho mesmo. Então, eu acho encantadora a astrologia, sou apaixonada. Existe uma relação estreita entre mitologia e astrologia. Como a mitologia nos ajuda para estudar a astrologia? Porque você pode aprofundar o seu conhecimento do que é esse universo simbólico, né? Os arquétipos, né, estão ali na mitologia disponíveis para a gente, né? Então, Marte, por exemplo, né? Eu acho que Marte é um planeta muito... Deus da guerra, Áries. Ele é mal encarado, vamos dizer assim. Pode falar bem do Áries, do Deus Áries, por favor, por Marte, porque eu sou ariano. Eu adoro ter a minha lua em Áries, acho ótimo, acho que me valeu, assim, muita coragem, muita vitalidade, né? E até hoje, né? Eu acho que lua em Áries ano 10, graças a Deus, vamos lá, dá a cara a tapa, se exponha, né? Eu acho que Marte tem muito a ver com isso. Eu acho que é legal a gente também não falar só da mitologia greco-romana, né? Eu acho que tem outros jeitos da gente encarar essas energias, esses arquétipos, né? E poder fazer as analogias com outras mitologias, por exemplo, estudar um pouco do que são as figuras dos orixás, né? Ogum, por exemplo, que é, né, o guerreiro. Qual é o orixá que tem influência no Áries, no signo Áries? Ogum. Ai, que lindo! Mas eu acho que pode ter também, por exemplo, uma Yansan, né? Quer dizer, são diferentes. Porque geralmente a gente faz a relação com a mitologia greco-romana. Sim. É direto. Porque tivemos uma formação ocidental. Sim. Mas eu acho que a gente está num momento em que a gente pode ir buscar mais conhecimento, outras mitologias. Eu acho que... O estúdio dos astros esteve em todas as culturas, né? Em cursos incaicas, pré-incaicas. Mas não é à toa que eles têm um nome derivado da mitologia greco-romana, né? Sim. Você vê Júpiter, né? Quer dizer, é o nome de Zeus,
em Roma, né? Latino, é o Zeus latino. Aí por mim eu te pergunto qual que é o deus que rige cada astro, mas dá para falar rapidinho? Ué, Marte, temos o Sol, seria Apolo, mas eu acho que são diferentes lados a gente pode encarar a questão solar, né? Eu acho, hoje em dia, para mim, a figura de Micael, né, São Miguel, representa muito esse contexto solar, que é mais rigoroso, vamos dizer, para mim, do que a figura do Apolo, né? Eu gosto mais de Hélio, por exemplo, que é o Sol anterior ao Apolo, né? Netuno, por exemplo, é um planeta que eu relaciono muito a Dionísio. Tem gente que fala, não, mas e Poseidon? Não, Dionísio. Tem tudo a ver com Netuno, né? Plutão, Hades, Vênus, Afrodite, a Lua. Os librianos felizes, né? A deusa mais linda. Eu tenho uma mãe libriana, para mim é um desafio esse lado. Não é à toa que eu tenho Vênus conjunção Marte. Nossa! Não, mas tudo bem. Em Aquário. Enfim. Tua Vênus em Aquário? É. A minha também. Olha só. Aqui tá uma passagem comum. Por isso que a gente gosta tanto do Bernardo. Verdade. Enfim. Que mais que eu posso te dizer? Júpiter, Zeus, Saturno, Cronos. Quem ficou faltando? Urano, que é o céu das estrelas, né? Lua Câncer, né? Lua, que vai ser Diana e Ártemis, né? O arquétipo Ártemis é uma super aula do que pode vir a ser a nossa questão anímica, né? O nosso mergulho para entender melhor a Lua. Interessante minha Lua, porque minha Lua é Câncer, e Câncer é regido pela Lua. Sim, então é uma Lua domiciliada. Lua é uma Lua. É afirmada. Então. E aí? Faltou alguma? Acho que não. Sol, Lua, Mercúrio. Mercúrio Hermes, né? Deus da comunicação. Vênus, Marte, já falei. Falei de todos. Uma parte interessante que você primeiro conheceu a astrologia, quando você estava querendo mais conhecimento, foi para outras áreas para poder ajudar as outras pessoas. Como a gente pode encarar a astrologia como terapia? Não como terapia, mas como uma ferramenta terapêutica. Uma ferramenta terapêutica. Eu acho que Então, é o que eu te contei, né? Lá no começo, vinham pessoas para fazer mal. Isso quando eu tinha 18, 19 anos, que você via que, gente, precisa muito de um processo terapêutico. Mergulhar mais fundo e fazer transformações, porque tem coisas ali que não estão muito, sei lá, fluentes, vamos dizer assim. Ou saudáveis, sei lá. Então, eu não me senti apta. Eu sei que tem astrólogos que fazem um trabalho de vamos aprofundar, sei lá. Mas eu não me sinto apta como astróloga a fazer esse trabalho. Eu fui buscar ferramentas na área terapêutica, né, para que o que eu via através da astrologia eu pudesse usar como, né, caminho de autoconhecimento, caminho de transformação. Agora, por exemplo, na medicina antroposófica, a gente tem o que se chama vamos equilibrar os metais. Eu não lembro bem o termo que os médicos antroposóficos usam, mas você pode, a partir do seu mapa, fazer um reequilíbrio do ser, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com alguma questão cardíaca até, né? Vai ter algum medicamento ligado à força solar, que é o Aurum, né? Isso você pode perguntar para o Bernardo, que o Bernardo é médico, ele né, fala muito melhor do que eu. Ou, por exemplo, quando as pessoas têm alguma questão relacionada à área afetiva ou questões renais importantes que têm a ver com escolha, né?
o cuprum, que é o medicamento ligado a Vênus, o metal de Vênus é cobre, né? Então, o cuprum metallicum, que é um medicamento com as forças venusianas, ele pode ajudar. Então, são diferentes contextos. Então, guarda uma relação direta com a medicina antroposófica, né? Totalmente. Então, você vai tomar medicações que tenham a ver com o seu momento. Eu já, por exemplo, teve momentos em que, digamos, eu tenho pouca terra. Então, o fato de eu ter pouca terra, eu penso... muita astralidade, que eles chamam, né? O corpo astral muito expandido. Isso faz com que eu pense demais, isso desgasta o meu corpo etérico. Então, eu tenho pouca vitalidade e aí meu fígado sofre. O fígado, ele é regido por Júpiter. Ele é regido por forças de expansão jupiterianas. E eu careço, vamos dizer assim, né, de alimentar o meu fígado. Isso na medicina chinesa também tem uma relação, né? O quanto que pessoas muito renais, muito... né, falam muito, pensam muito, não sei o quê, desgastam justamente o órgão que é o fígado. E aí você toma medicações que têm a ver com o princípio de Júpiter, que pode ser, sei lá, não vou falar porque eu não sou médica, mas assim, consultem médicos antroposóficos, porque a medicina antroposófica é uma maravilha. E te equilibram, né? Então, eu acho que são diferentes modos da astrologia ajudar terapeuticamente. É uma grande ferramenta para um caminho de autoconhecimento. Então, nesse sentido, você fazer terapia com o conhecimento do seu mapa é diferente. Eu acho que abre portas, sabe? Quando você conheceu Jung e a psicologia analítica, como você fez essa conjunção com a antologia? Então, não sei bem responder isso. Porque, por exemplo, para eu começar a estudar astrologia, o Jung foi muito importante porque ele me respondia a um questionamento muito grande que eu tinha, que era assim: se eu sou uma pessoa que acredita em livre-arbítrio, como é que eu vou estudar um negócio que, entre aspas, pressupõe um certo determinismo? Então, onde está a liberdade do ser humano? E aí, eu achei uma frase do Jung que é assim: o exercício do livre-arbítrio é você fazer prazerosamente o que você deve fazer, né? Ou qualquer coisa parecida. Né? Então, aí assim, se você tem que passar por um aprendizado de Saturno, você pode passar de um modo saudável, inteligente ou sofrido, né? Então, eu acho que a astrologia é maravilhosa nesse sentido. E eu acho que a psicologia analítica, ela nomeia, para mim, pelo menos, instâncias, deixa de modo muito claro, né? Por exemplo, o mapa como um todo é a representação do self. Não é só Jung que de repente foi muito importante, né, nessas escolhas. Fernando Pessoa, por exemplo, é um manancial de sabedoria, né? Então, Fernando Pessoa foi astrólogo. Ele tinha um heterônimo que quase ninguém fala, que é o Rafael Baldaia, que foi astrólogo, escreveu um tratado de astrologia, né? E tem coisas na leitura de Fernando Pessoa que respondem tanto à psicologia analítica como à astrologia. Por exemplo, né, uma coisa que eu sempre uso para exemplificar o que é a casa 1 e casa 7, porque normalmente, quando você faz um mapa, a pessoa fala assim: a casa 1 é o eu, e a casa 7 é o cônjuge, é o sócio, é o parceiro. E eu falo: não, gente, é assim, você só vai achar o parceiro que você quer na vida se você conseguir fazer o casamento com você mesmo antes. Sim. Então, o Fernando Pessoa tem uma poesia que é a coisa mais linda. Está no Cancioneiro, esqueci o heterônimo que assina, se não me engano é Ricardo Reis, mas não tenho certeza.
que chama Eros e Psique. Então, eu pego o mapa da pessoa e vou apresentar para ela, né, essa questão. Então, vou falar aqui a poesia. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. Está aqui na casa 7. Né? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria um infante. Casa 1. Né? Um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida espera, sonha... Dormindo espera. Princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe um infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando a sem tino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Ai, que lindo. Essa é a melhor explicação Pra de você. Casa 1 e Casa 7 Exato. que existe no universo. Então, é assim, são coisas que a psicologia analítica, Fernando Pessoa, nos trazem, e a astrologia está aí para, né, a gente poder mergulhar, encarar e desfrutar de autoconhecimento. Você falou uma parte muito importante, que é ver a astrologia não como um determinante nas nossas vidas. Há uma frase que fala: os astros se inclinam, mas não determinam. Né? Me explica mais sobre isso. Na Cabala tem uma frase que fala assim: em Masal lê Israel, que assim, você pode ir acima das estrelas, você pode não estar à mercê da sorte que te é destinada, se você caminhar para o seu caminho de elevação e autoconhecimento. Então, eu acho que o problema é quando a gente... Porque eu acho que são movimentos, né? Na vida, a gente precisa ir construir um ego lá fora, uma imagem que a gente apresenta para o mundo, mas depois a gente tem que fazer o caminho da volta, né? Para si mesmo, se libertar desse olhar do outro que nos constitui. Eu acho que na adolescência, num caminho de busca de quem sou eu, você precisa muito do olhar do outro. Né? Que tem muito que ver com os sectênios, que justamente anteriormente estávamos falando em outro podcast. Que é esse momento que você se junta ao mundo, que você é influenciado pelo mundo, mas só é outra parte que já você quer se impor, tipo, eu sou. E outra parte que você já vê do teu passado e vê se esse passado em realidade te representa, e você vai solucionando coisas do teu eu interno. Sim. Então, acho que na medida em que a gente pode fazer esse movimento, né, e a gente faz de forma saudável, né, você... É a tal frase do Jung, né, que você pode fazer prazerosamente o que você deve fazer. Eu acho que quando a gente vem para a encarnação, a gente escolhe. A gente escolhe o aprendizado, a gente escolhe aquele mapa. E a gente traz de vidas passadas também um comprometimento com coisas que não foram resolvidas. Então, eu acho que assim, o nosso corpo astral, nosso espírito está lá, né, no plano espiritual, amalgamado à divindade. Aí o plano espiritual fala: não, agora está na hora de você encarnar outra vez. Quando você resolve encarnar, que você sai do oceano espiritual lá, né, e vem para a encarnação, você vai juntando nos diferentes planos astrais, né, o que ficou de vidas passadas e o que você determinou que você quer aprender. E isso é o seu mapa. E você vai nascer naquele momento específico em que aquilo está configurado para que você tenha o melhor aprendizado possível, né? Agora, se você foge, porque são escolhas na vida, né? Então, eu acho que uma pessoa, por exemplo, que tem Júpiter na 10, ela necessariamente ela tem que ir na direção de uma expressão no mundo diplomática. A pessoa pode
realmente aprender uma comunicação não violenta, uma coisa amável, delicada, né? Ou ela pode se achar o Zeus no Olimpo, sentado lá na casa 10 e ser um ditador. Então, é óbvio que essa pessoa que não trabalha um bom Júpiter, né, um Júpiter fluente, um Júpiter amável, diplomático, ela vai sofrer muito mais. Então, eu acho que nesse sentido é que você pode, né, ter a inclinação e não estar determinado. Você não é... Eu acho que a carta do diabo no tarô, ela fala muito disso. O quanto que você fica aprisionado porque você não entende o que é que você tem que aprender. Que é algo que deve ajudar bastante, ou ajuda bastante a ter conhecimento do nosso mapa astral, né? Sim, com certeza. Poder saber, ou pelo menos ser uma guia do que você tem que aprender nessa encarnação. E abrir os braços, né? Por exemplo, eu nesse momento, Saturno está lá sentado em cima do meu Sol. Trânsito de Saturno em cima do meu Sol. Lógico que tem lados disso que não são fáceis. Eu me vejo envelhecendo muito mais concretamente, né? Então a coluna dói, problema no dente, tem que ir mais no dentista, canal, sei lá. Mas tem um outro lado que diz assim, me convidaram, Marco me convidou para ir lá falar no podcast. Podia ser que num outro momento eu dissesse, será que eu vou encarar? Com Saturno no Sol? Tranquilo, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Aberta. Vou ficar tensa? Vou tentar não ficar. Isso é um Saturno sobre o Sol, dá um... né? Na seguridade, vamos né? lá, vamos segurar a onda, vamos manter a coluna reta e tamo aí. Maria Alice, desde um ponto de vista social, como a astrologia pode ser útil para nós? Olha, é uma pergunta difícil de se responder. Eu acho que, por exemplo, nesse contexto que nós estamos vivendo de... digamos que a extrema-direita está tomando muito espaço no mundo. A astrologia ajuda a entender esses fenômenos, né? Urano está em Touro, Plutão ficou um tempão em Capricórnio, então, gente, agora, graças a Deus, Plutão foi para Aquário, vamos ver se as coisas vão começar a melhorar, porque eu acredito que Urano chegando em Gêmeos também vai melhorar muito. Mas, enfim... Eu acho que tem essa possibilidade de leitura de momentos que você fala, mas isso já não tinha ficado no passado? Como é que, de repente, volta, né, uma onda de conservadorismo tão radical, que uma coisa tão parecia que já velha. tínhamos superado, Sim, né? Então, isso é assustador, mas a astrologia ajuda a responder, ajuda a entender esses movimentos cíclicos. Eu acredito que se a gente tivesse a possibilidade de estudar astrologia desde cedo, é o que eu te falei logo no começo da entrevista, né? As pessoas entenderiam como cada um é né? Como cada um é único. E haveria mais respeito, essa coisa da consideração. Acho que consideração é uma palavra linda, né? Que é com os siderais, né? Os planetas, os astros, as estrelas, o quanto que a gente pode entender a vida de um modo mais amoroso, mais amplo, né? Eu acho que a possibilidade de você ter... Eu acho que tudo que é muito unilateral está equivocado. Eu acho que a gente precisaria caminhar para uma possibilidade de integrar diferentes contextos de pensamento e trabalhar por um futuro mais amoroso, mais saudável para a humanidade como um todo, né? A gente está vendo aí o quanto o planeta está, de diferentes formas, mostrando, por favor, humanidade, né? Vamos agir diferente, né? Vamos pensar planetariamente. E eu acho que isso, a astrologia ajudaria muito se a gente tivesse mais conhecimento astrológico, né? Ter mais
é como se fosse uma abertura cósmica, assim, sabe? Eu acho que para considerar mais a vida do planeta. Eu acho que a astrologia ajuda muito a gente entender o quanto a gente tem que respeitar a vida do planeta como um todo. O quanto a vida está sendo desrespeitada cada vez, por exemplo, que essa semana a gente teve um absurdo, né, do dono de academia alvejando um servidor da Enel que foi cumprir sua função no trabalho, que o cara não pagava a luz, o cara foi lá cortar a luz, o imbecil pega e mete um tiro. Né? Então, eu acho que, gente, isso tem que parar de acontecer, né? E sabe o que, Maria Alice? A gente está naturalizando a violência. Pois é. A gente está sendo indiferente. Tá, mais um assassinato. Nos estamos acostumando a olhar a violência como algo normal, natural, que acontece. Isso é uma desumanização. Exato. Eu acho que faz parte do contexto extremamente materialista. Eu acho que... A vida está começando a perder o valor que ela deveria ter, né? Sim. E eu acho que a astrologia, ela te faz respeitar mais os ciclos naturais, né? Os ciclos da natureza, os ciclos da vida. Então, eu acho que desperta a gente para essa consideração, né? De você poder ter uma reverência pela vida, pelos ciclos, pelo planeta, pelo outro. Pelo outro. Nesse sentido, eu acho que é uma função social. Que bom se todo mundo pudesse estudar um pouco de astrologia. Quando você fala sempre da parte da astrologia, como astróloga, perdão, quais são os maiores equívocos que você escuta ou que as pessoas chegam com você? Há muitos, a cara dele. Bom, primeiro, eu acho assim, as pessoas que dizem que a astrologia é uma farsa. A astrologia de jeito nenhum é uma farsa, isso é uma ignorância. A pessoa que... é muito interessante, tem histórias, né, de pessoas que foram desmascarar a astrologia e foram e ficaram apaixonadas quando começaram a estudar. Absolutamente apaixonadas, né, e escreveram livros, tratados de astrologia, porque viraram astrólogos. Porque é encantadora a astrologia bem ensinada, a sabedoria astrológica é magnífica, né? Eu acho que existe muito mau astrólogo por aí, infelizmente, pessoas que estudaram pouco e vêm com preconceitos, né? Eu já atendi muita gente que chegou chorando, né? Porque, de repente, tiveram leituras erradas, né? Tipo, você que tem uma lua em Capricórnio no ascendente, você nunca vai conseguir resolver a sua questão emocional. Como assim? Você não pode afirmar isso, né? Eu acho que eu tenho muito medo dos astrólogos que se intitulam gurus, né? Ou se intitulam senhores da vida do outro. Eu acho que quando a gente abre um mapa, a gente tem que ter uma reverência, pedir muita licença, né? Você está entrando e na agradecer vida da pessoa. muito a confiança, porque é um ambiente sagrado que você está entrando. O que eu te falei no começo, Maria Alice, a gente fez meu mapa astral há muito tempo, 4 anos. Eu lembro, eu fiquei apaixonado. Já gostei da astrologia sempre, né? Também, quando você me falou que de criança tua avó te deu essa imersão, a primeira imersão em mitologia, o meu também. Ele me deu um livro e eu vi o nascimento de Atenas na cabeça de Zeus. Eu era apaixonado por Atenas. Eu sou apaixonado por Atenas. Então... É a lua em câncer. É minha lua em câncer. Então, é bastante lindo, bastante bonito ter essa procura por reconhecimento e pela astrologia, e abraçar a astrologia de uma maneira, com uma cabeça ampla, né? Eu acho que assim, a gente leva
a pessoa que está ali ouvindo, que você está interpretando no mapa, você leva até onde você foi. A astrologia, para mim, foi muito importante. Ela realmente transformou minha vida de uma maneira muito intensa, né? Então, eu acho que assim, a gente deve fazer o mapa, né? Mas deve fazer com diferentes astrólogos. Eu acho que cada vez, né? A não ser que você realmente se identifique tanto com uma pessoa, que você fala, não, essa eu quero ouvir de novo. E aí você vai de novo naquele. Mas eu acho interessante você poder ouvir diferentes leituras. Estou à procura de conhecimento e respostas. Eu acho que não é muito diferente quando, por exemplo, você vai para um psicólogo. Para eu chegar à minha psicóloga, eu passei por vários até eu me senti identificado e entendido e bem interpretado por essa profissional. Eu acho que a astrologia também, né? Sim. Ir lá, pesquisar, ver quem que está conseguindo te entender, tá na melhor sincronia com você mesmo. Sim. Sim. Quando, em abril, vamos ter algo bem interessante. O aparecimento de um cometa chamado Cometa do Diabo, 12P Pons-Brooks. Qual é a diferença, a influência, dos cometas para a astrologia? Então, eu não tenho uma opinião muito clara a respeito, mas na antroposofia existem estudos muito interessantes. Eu até trouxe a capa de um livro para... Podemos pôr? A do cometa. Cadê? Podemos pôr a capa? A foto, sim. Então, esse é um estudo interessante. Eles, na antroposofia, eles relacionam essa coisa do astro errante, né? Como se o cometa realmente fosse um astro com uma liberdade diferente do astro que está sempre na mesma órbita, né? Não é esse. Esse não. É o primeiro que eu trouxe. Cadê? Esses são... isso é um livro do Steiner, são 4... Esse, Mistério dos Cometas. Então, da editora antroposófica. Quem se interessar pelo tema, é um livrinho pequenininho, mas é muito interessante. Ele fala muito da questão da liberdade do ser humano, do exercício do livre-arbítrio, como nesse sentido a gente tem uma trajetória semelhante aos cometas. Os cometas seriam seres de liberdade. E geralmente eles são interpretados, inclusive em filmes, como um período de transformação. Quando chega um cometa, geralmente fala que algo vai acontecer, algo vai se transformar, algum acontecimento vai mudar com a presença dele. Como, por exemplo, a gente tem a estrela de Belém no nascimento. Exato. Se bem que não era um cometa, né? Era uma conjunção, dizem, né? De Júpiter, Saturno e Vênus, que deu, então, esse brilho especial, enfim. Mas tem essa referência com relação aos cometas. Não é um tema que eu realmente domine muito, mas acho interessante. Por exemplo, esse esqueci o nome dele, é 12P, como é que é? 12P Pons-Brooks, ou Cometa do Diabo, porque fala que a última vez que veio, ele passou com 2 caudas e era meio avermelhado. Porque ele solta... tipo um criogás, né? Parece que ele, quando ele chega perto do Sol, ele fica com 71 anos, né? O ciclo dele, e ele fica com uma pressão interna que ele tem que soltar gases relacionados ao gelo, né? Crio, que é a coisa do frio. Então, eu acho interessante a gente pensar que talvez, né, ele marque agora em abril o fim dessa tendência da extrema-direita, do fascismo, que Deus me livre, né? A gente achou que isso tinha acabado lá com o nazismo na Segunda Guerra e, de repente, você vê coisas horríveis acontecendo, né? Além que já vamos começar também o ano novo astrológico, né? Mas é um pouco antes, é um mês antes. Que é na passagem de Peixes para Ares, 21 de março. Né? Então, a passagem dele do Pons-Brooks é 21 de abril. Né? Enfim, eu acho que
soltar esse gás do frio, de repente, é como se estivesse liberando uma coisa que está muito cristalizada, né? De repente, a imagem que ele me traz é essa, assim, ó, tá acabando, vamos melhorar Aguenta que vamos melhorar. Pelo amor de Deus. Enfim. Maria Alice, o que é revolução astral ou solar e qual é a importância de fazê-la todo ano? Então, para mim, é um mapa importante, né? Eu não sou uma astróloga que goste muito de previsão, não gosto de previsão, acho que o futuro a Deus pertence e acho realmente que, né, essa coisa de fazer prazerosamente o que você deve fazer, acredito piamente nisso. Então, se ir num astrólogo para ele dizer tudo que vai acontecer, eu não creio nisso. Enfim, mas eu gosto da Revolução Solar, que assim, é o momento em que o Sol volta em cima do seu Sol. É o seu aniversário. Você fazendo o mapa para aquele momento, ele vai te dizer daquele ano, ele vai te dizer daquele ciclo. Então... Ai, o meu está chegando, 3 de abril agora. Então, eu acho que ele situa a gente, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que é uma ferramenta para você ir melhor nos fluxos que se apresentam, nas ondas, nas marés, né? Então, por exemplo, eu agora estava com Marte sobre Marte, né? E estava o Saturno lá no Sol, tá lá, exato. Então, o que aconteceu? Semana passada fui no dentista, não pude fazer o tratamento, tive que fazer uma tomografia, não sei o quê. Cheguei em casa tão louca da vida com isso. Raiva. Fui abrir a máquina de lavar, só que eu não abri direito. A máquina, a tampa foi e voltou no meu rosto, com tudo, tô toda inchada aqui, não dá muito para ver, mas enfim, eu poderia ter ficado mais brava ainda, mas aí eu me toquei e falei, gente, é o Marte sobre Marte, com esse Saturno. Melhor não sair de casa. Se eu não entender que isso está acontecendo, né? Vamos começar a fazer exercício, por exemplo. Então eu tinha parado porque peguei Covid no carnaval, não sei o quê, e tinha parado de fazer exercício. Então, vamos pegar esse Marte, fazer exercício. Então, acho que a astrologia ajuda para você, né, poder entender o que está acontecendo. Pegar a vibe certa para não ter um acidente que, de repente, você não está usando seu Marte, né? A energia vem de fora para dentro, com certeza. Vamos fazer coisas novas, vamos correr, vamos esgotar o Marte, vamos fazer atividade física. Exatamente. Então, para encerrar, qual seria sua mensagem para todas as pessoas que têm interesse em fazer seu mapa astral e estão interessados na astrologia? Façam agora! Façam, procurem astrólogos diferentes, façam com diferentes astrólogos. Eu acho que é maravilhoso o conhecimento astrológico. Quanto mais... Eu já li meu mapa com diferentes astrólogos, sempre tem algo novo. Um aspecto, uma dimensão que ainda eu não tinha entendido. Porque também claramente. É uma interpretação dos astros, né? Então, cada pessoa tem sua interpretação. Então, é bom fazer o que você está aconselhando. É um grande instrumento de autoconhecimento. Vale muito a pena. Maria Alice, como a gente pode te encontrar, ter contato com você e falar, Maria Alice, preciso fazer meu mapa astral que eu já te encomendei o meu agora? Então, eu não sei muito bem como dizer. Você acredita? WhatsApp, Instagram. Eu tô com Netuno chegando na minha 10ª casa, gente. Então eu sou confusa nesse sentido, a pisciana confusa. É assim, eu tenho um Instagram. Sim. A pessoa pode... Aliás, eu tenho 3 Instagrams. Um que chama Psicoditos. O que eu não entro muito. Tem o Maria Alice Camargo, que é mais pessoal. E tem um que eu faço bonecas. Que então lindo. Tem lá minhas bonecas. Eu gosto de coisas manuais também. Enfim, mas eu não tenho um específico de astrologia. Eu acho que eu preciso fazer. Precisa fazer.
Mas então, a pessoa pode ir lá e procurar Maria Alice Camargo no Instagram e te Isso. procurar para fazer o com mapa. essa cara assim, o cabelo assim, o óculos, sou eu. Maria Alice, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço. Foi incrível. Muito obrigada. Foi bastante enriquecedor. Todo avanços, aguardo esse meu mapa astral, que eu lembrei que a última vez que a gente fez, uns 4 anos, você descreveu minha vida, descreveu tudo que sou eu, como melhor que minha mãe. Melhor que eu mesmo, acho. Te agradeço muito. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo. Obrigada.